A natureza emoldurada pelo paredão de pedra. Caminhamos pela Serra de São José para descobrir o Refúgio de Vida Silvestre, uma unidade de conservação que abriga mais de 50% das espécies de libélulas de Minas Gerais. A serra tem 128 espécies de libélulas, mas não é muito fácil a gente conseguir captar essas imagens não, porque elas não gostam de movimento nem de muito barulho. Por isso a gente tem que ficar mais quieto e falar baixinho mesmo. E a gente está aqui perto do poço porque elas ficam perto da água, que é onde o ciclo de vida delas começa. Com um pouquinho de paciência, encontramos várias delas sobrevoando perto das águas. Vermelhas, azuis, pretas. Esta é uma réplica ampliada de uma espécie rara que foi descoberta na Serra há pouco tempo, em 2006. Ela fica no espaço Casa da Serra, que tem também exposições interativas, mostrando as características da região. Aqui é uma região com bastante água, né? Você vê que em todo lugar aqui na Serra a gente encontra focos de água, né? Nascentes, e vários poços, como vocês podem ver aqui na região. A gente está num local em que é propício a formação dessas poças d'água, que é um ambiente ideal para elas poderem se reproduzir. Ela depende da água, né? Então, parte da vida delas, ela põe os ovos na água e aí eles vão se desenvolvendo ali até eclodirem e nascer uma nova libélula. A Serra de São José se estende por 5 cidades da região do Campo das Vertentes: Tiradentes, Santa Cruz de Minas, São João del Rei, Coronel Xavier Chaves e Prados. Ela é formada por 2 biomas principais, Cerrado e Mata Atlântica. Tanta riqueza natural atrai turistas e também pesquisadores. A professora Maria das Graças passou meses aqui tentando encontrar plantas descritas em um estudo do século XVIII. A obra original, em latim, é de um religioso de Tiradentes, o Frei Veloso, botânico autodidata que descreveu cerca de 1.700 plantas. Frei Veloso faz parte de um grupo, né, de pesquisadores antigos da história do Brasil, botânicos, né, que descreveram a flora. Então, no século XIX, por exemplo, vieram vários botânicos estrangeiros e percorreram o país e fizeram esse tipo de trabalho. E o Veloso é o botânico brasileiro, né, do século XVIII. Então, ele é muito importante porque a obra dele até então não tinha sido explorada, né, principalmente a parte das plantas medicinais, as plantas úteis, né. E além de não ser explorada, tem muita coisa na obra dele que é a flora aqui da região de São João del Rei e a região de Tiradentes, né? A pesquisa é do campus cultural da UFMG em Tiradentes e conta com a ajuda de botânicos da Universidade Federal de São João del Rei. O Frei Veloso é um personagem muito importante, não só para os botânicos, né, considerando aí que ele escreveu muitas espécies novas da flora brasileira, mas eu diria que ele é importantíssimo também até para nós, brasileiros, porque ele foi o primeiro brasileiro a fazer, a coordenar e a editar um trabalho de flora, né, de inventário numa região do Brasil. Numa época em que essa tarefa, né, era quase que uma exclusividade de naturalistas europeus. A pesquisadora encontrou aqui na região de São João del Rei, de Tiradentes, várias plantas que foram descritas pelo Frei Veloso há mais de 200 anos. Plantas que até hoje são usadas para cuidar da saúde. E o resgate desse conhecimento popular é um dos objetivos do projeto. Conseguiu extrair informação sobre 280 espécies, né, no universo de 1.700, de plantas úteis, medicinais ou indígenas ou cultivadas em hortas, né? Então nós temos as pranchas do tempo dele, de 1790, que foi na época que ele organizou essa obra, e nós vamos aí no campo buscar essas plantas ao vivo, né? Para poder ver onde é que tem, se as pessoas usam hoje, se aproveitam ou não, né? Uma importante é essa aqui, ó, é a aroeira, né? Essa aqui que é esquinos trevindiflores, essa plantinha aqui, que hoje é chamada de pimenta rosa, né? Tem um valor comercial enorme, essa plantinha, o frutinho dela que é vermelho, né? E aí o Frei Veloso já falava, que ele falava que ela tem vários usos médicos, né, devido à sua astringência. E é interessante saber que essa planta é estudada hoje cientificamente. Então, aqui a gente tem mais duas espécies, né? O Veloso falou também na época. Uma é a carqueja, né? Essa planta aqui, muito característica, né? Ela tem essa, tá vendo? Esse aqui é um caule alado, não é folha, não é um caule que tem essas protuberâncias aqui, que é chamada, né, de caule alado. Então, é uma planta muito amarga, né? É usada até hoje, até em cachaça o pessoal coloca para poder dar gosto, né? E o fim medicinal dela é qual? Ela é usada... Digestiva, tônica, né? E tem estudos científicos confirmando essas ações dela como antidispéptico, que é para
hiperacidez gástrica, né? E é uma planta tão importante que hoje ela compõe a farmacopeia brasileira da Anvisa, né? É uma planta reconhecida como medicamento, de tão boa que ela é. E o Veloso já falou dela com o nome de carqueja, quer dizer, o nome se manteve até hoje, e fala também que ela é amarga, que é o nome e o uso atravessou 300 anos, né? E eu mesmo hoje, isso é muito legal. E aqui a gente tem também o alecrim. É o alecrim do campo, né? Que tem um alecrim, que é o alecrim aquele da horta, que é do Mediterrâneo, né? Que os portugueses trouxeram. Esse aqui é o alecrim nativo do Brasil, né? Tem uma florzinha dele aqui, ó. E esse alecrim também é importante porque é a partir dela, né? Da resina dessa folha e da flor que a abelha faz o própolis. Então ele tem um cheirinho de própolis mesmo, que dá pra sentir direitinho, né? E o Veloso também fala dela, que é uma planta aromática, né? Tá? Então também é uma planta antiga, né? Que atravessou os séculos aí e hoje ainda é conhecida e usada. E né? ela popularmente ela é usada com que fim, assim, medicinal? Com anti-inflamatório, contra a febre, né? Popularmente. Não tem estudos definidos a respeito dela, não, né? Os estudos que tem são com as resinas, mostrando que elas compõem o própolis verde, que é um medicamento importantíssimo, né? O Brasil exporta, né? Toneladas de própolis, né? Então ali, ó, deixa eu mostrar agora. Aqui é o gervão, né? Essa planta aqui, essa florzinha azul, lindinha, muito antiga também essa planta, né? Tem nos compêndios farmacêuticos antigos aí. E o Veloso fala, né, que é uma planta interessante para ele, porque o pessoal do interior usa como remédio, mas os médicos não dão valor, né? E hoje tem estudos dela que demonstram, né, que ela tem um efeito analgésico. Claro que tudo muito preliminar, né? Os estudos com as plantas brasileiras, infelizmente, elas não chegam muito até o medicamento por falta de recursos, né, com a pesquisa, né? Mas os estudos preliminares confirmaram que ela tem um efeito analgésico. Mas popularmente ela já era usada há muito tempo. Há muito tempo, mas hoje não tem muito uso não. São raríssimas pessoas que a gente conhece que tem uso, faz uso dessa planta hoje. A pesquisa começou em agosto do ano passado. Muitas espécies já foram catalogadas. Essa aqui é a capeba, né? E é curioso ver que o Frei Veloso, né, em 1790 já descreveu que essa planta é aperiente. Quer dizer, ela abre o apetite, ela tem um efeito semelhante à mostarda, né? E hoje ela é considerada uma punk, quer dizer, uma planta que está sendo aí badalada, né? Que está sendo usada pelos chefes na culinária como sendo uma planta muito boa. Em campo, a professora constatou que várias plantas foram extintas pelo desmatamento, mas ela também encontrou espécies que resistiram ao tempo. Esse trabalho do Veloso tem quase 300 anos que ele levantou essas plantas. E algumas plantas mantêm o mesmo nome popular, né? Tá? Por exemplo, carqueja é hoje chamada de carqueja. Erva pombinha, que é o quebra-pedra, ele também chama de erva pombinha. Isso é muito interessante, porque mostra que essas plantas, apesar de toda a destruição das florestas, da perda do conhecimento tradicional que houve aqui em Minas Gerais, são plantas que a gente chama de resilientes. São aquelas que, né, que 300 anos atrás eram usadas para determinado fim, com um nome, e até hoje é o mesmo, né? A ideia da pesquisadora é transformar esse trabalho em um livro para que esse conhecimento não se perca nas gerações futuras. Isso é uma importância enorme, né? Primeiro porque a gente está recuperando a cultura, né? A cultura de Minas, né? A cultura do Brasil, né? Que antigamente eram só plantas que eram usadas. Até a década de 50, todos os medicamentos eram feitos com plantas. Aí, em 1950, veio a indústria farmacêutica para o Brasil, começou a falar que planta não servia, que só os remédios sintéticos, né? As injeções que serviam, né? Então, teve uma quebra do conhecimento, né? O conhecimento não foi passado de geração em geração. Então, nós fazemos nosso trabalho lá, o meu grupo, a gente trabalha recuperando informações de plantas, de livros, de 1950 para trás. De 1900 para cá, é meio confuso, né? Então, é importantíssimo essa recuperação do conhecimento. Outra coisa, ver onde é que estão as plantas, né? Porque também teve um desmatamento avassalador aqui em Minas Gerais, né? Então, a gente fica feliz na hora que acha uma planta que é importante, que é uma planta da história, né? É importante preservar o conhecimento e também as espécies. Nem pense em arrancar plantas da Serra de São José para fazer chazinhos. A serra é uma área de proteção e a natureza deve ser respeitada. Faz muito mal, porque as plantas que nós temos aqui, elas são necessárias para esse ecossistema que nós temos aqui. Então, os animais nativos que nós temos aqui, eles dependem dessas plantas. Se você retira uma planta, qual que é o impacto que isso vai ter? Bom, o impacto é que tem animais que dependem daquela planta, né? Aí você retirando a planta nativa, muitas vezes vem a planta que não é nativa, né? Que eles chamam de planta invasora. Então, às vezes, por exemplo, pode vir um capim-gordura, e aí o capim-gordura é uma planta que, nessa época de seca, ele domina, né? Então, onde nasce esse capim-gordura, às vezes as plantas nativas não crescem, e a unidade fica mais propícia a sofrer com incêndios florestais. E aí você cria um desequilíbrio, né? E é um desequilíbrio, exatamente.